Este é o laboratório Cavendish, na Universidade de Cambridge, onde os constituintes do átomo foram descobertos. O reino do muito pequeno. Desde a época de Demócrito, no século V a.C., as pessoas especularam sobre a existência de átomos. Nas últimas centenas de anos, houve argumentos persuasivos, porém indiretos, de que toda a matéria é feita de átomos. Mas só em nossa época nós somos realmente capazes de vê-los. Aqui, as bolhas vermelhas são os movimentos pulsantes aleatórios dos átomos de urânio aumentados 100 milhões de vezes. Como Demócrito de Abdera teria gostado deste filme? Nós aceitamos bem a ideia dos átomos. E mesmo assim, há muitos tipos diferentes, lindos e úteis ao mesmo tempo. Veja. Há cerca de 92 tipos quimicamente distintos de átomos encontrados naturalmente na Terra. Eles são chamados de elementos químicos. Virtualmente tudo o que vemos e conhecemos, toda a beleza do mundo natural, é feito desses poucos tipos de átomos arranjados em padrões químicos harmoniosos. Aqui nós temos representados 92 deles. A temperatura ambiente, muitos deles são sólidos, alguns são gases, e 2 deles, bromo e mercúrio, são líquidos. Eles estão arrumados em ordem de complexidade. O hidrogênio, o elemento mais simples, é o elemento número 1, e o urânio, o mais complexo, é o elemento 92. Alguns elementos são muito conhecidos, por exemplo, silício, oxigênio, magnésio, alumínio, ferro, os elementos que formam a Terra, ou hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre, os elementos que são essenciais à vida. Outros elementos são espetacularmente desconhecidos, por exemplo, hafnio, érbio, disprósio, praseodímio. Elementos com os quais não temos o hábito de esbarrar na vida diária. De um modo geral, quanto mais conhecido é um elemento, mais abundante ele é. Há grande quantidade de ferro na Terra, mas não tanto de ítrio. O fato de que os átomos são compostos de apenas 3 tipos de partículas elementares, prótons, nêutrons e elétrons, é uma descoberta comparativamente recente. O nêutron só foi descoberto em 1932, e ele, como o elétron e o próton, foi descoberto aqui, na Universidade de Cambridge. A física e a química modernas reduziram a complexidade do mundo sensível a uma simplicidade espantosa. 3 unidades, reunidas em padrões diferentes, fazem, essencialmente, tudo. Um nêutron é eletricamente neutro, como diz seu nome. Um próton tem uma carga elétrica positiva e um elétron tem carga elétrica negativa igual. Já que cada átomo é eletricamente neutro, o número de prótons no núcleo deve igualar o número de elétrons, distante lá na nuvem de elétrons. Os prótons e nêutrons juntos formam o núcleo do átomo. Bom, a química de um átomo, a natureza de um elemento químico, depende apenas do número de elétrons que iguala ao número de prótons, que se chama número atômico. A química são apenas números, uma ideia que Pitágoras adoraria. Se você é um átomo e tem apenas um próton,
você é hidrogênio. 2 prótons, hélio. 3, lítio. 4, berílio. 5 prótons, boro. 6, carbono. 7, nitrogênio. 8, oxigênio. E assim por diante. Até 92 prótons. E neste caso, o seu nome é urânio. Os prótons têm cargas elétricas positivas. Mas como as cargas repelem umas às outras, então, por que o núcleo fica unido? Por que a repulsão elétrica dos prótons não faz o núcleo voar em pedaços? Porque a outra força na natureza não é a eletricidade nem a gravidade. É a força nuclear. Podemos pensar nela como ganchos de curto alcance que começam a trabalhar quando prótons e nêutrons ficam muito juntos. A força nuclear pode superar a repulsão elétrica dos prótons. Já que os nêutrons exercem forças nucleares, mas não forças elétricas, eles são um tipo de cola que une os núcleos atômicos. Um grupo de 2 prótons e 2 nêutrons é o núcleo do átomo de hélio e é muito estável. 3 núcleos de hélio, unidos por forças nucleares, fazem o carbono. 4 núcleos de hélio fazem o oxigênio. Não há diferença entre 4 núcleos de hélio unidos por forças nucleares e o núcleo do oxigênio. Eles são a mesma coisa. 5 núcleos de hélio fazem o neon, 6 fazem o magnésio, 7 fazem o silício, 8 fazem o enxofre e assim por diante, somando 2 aos números atômicos e sempre fazendo algum elemento conhecido. Sempre que somamos ou subtraímos um próton e os nêutrons suficientes para manter o núcleo unido, nós fazemos um novo elemento químico. Considerem o mercúrio. Se nós subtrairmos um próton do mercúrio e 3 nêutrons, nós o convertemos em ouro, o sonho dos antigos alquimistas. Além do elemento 92, além do urânio, há outros elementos. Eles não ocorrem naturalmente na Terra. São sintetizados pelo homem e despedaçam-se muito rapidamente. Um deles, o elemento 94, chama-se plutônio e é uma das substâncias mais tóxicas conhecidas. De onde vêm os elementos químicos que ocorrem naturalmente? Talvez uma criação separada para cada elemento? Mas todos são feitos das mesmas partículas elementares. O universo, todo ele, em toda parte, é 99,9% de hidrogênio e hélio, os 2 elementos mais simples. Na verdade, o hélio foi detectado no Sol antes de ser encontrado na Terra. Podem os outros elementos químicos ter evoluído de alguma forma do hidrogênio e do hélio? Para evitar a repulsão elétrica, prótons e nêutrons devem ficar bem unidos para que os ganchos que representam a força nuclear se prendam. Isto só pode acontecer a temperaturas muito altas, onde as partículas estão se movimentando tão rápido que não dá tempo para a repulsão elétrica agir. Temperaturas de dezenas de milhões de graus. Temperaturas tão altas são comuns na natureza. Onde? No interior das estrelas.